Eu disse que é desumano, eu nunca disse que deveria ser ilegal. Foi a frase de uma moça que faz um trabalho nas redes sociais como conservadora, com temas conservadores, e me chocou muito e eu gostaria de falar com você sobre isso. E o que tem a ver o posicionamento dessa pessoa com você que está aí assistindo, com a percepção do mundo em relação aos seres humanos, com o cristianismo, com o futuro. Meu Deus, é tanta coisa envolvida, mas nós vamos falar sobre isso hoje. Antes de começar o nosso assunto, eu queria lembrar que a minha vaquinha está nos últimos segundos, eu não consegui alcançar nem 25% do valor que eu precisava, enfim, mas está lá, se você puder, quiser ajudar, vai lá no meu Instagram, no link que está lá na minha bio, você entra lá e pode fazer a sua doação. Eu vou deixar o meu Pix aqui também. Algumas pessoas preferem doar pelo Pix do que por meio da vaquinha, então tá aí disponível. Obrigada, vamos lá para o nosso tema de hoje. Bem, minha gente, eu ouvi essa frase desta moça já tem algumas semanas, enfim, queria trazer para você aqui, mas fiquei na dúvida se trazia para este canal ou para um outro canal de um outro projeto que vem por aí. Enfim, fiquei ali, né, vai, não vai, não fui para lá e nem vim para cá, né? Acabou que ficou decidido que o projeto deve começar somente no próximo ano e eu queria aproveitar essa data de hoje, dia 28 de dezembro de 2025, para trazer esse tema, porque eu acho que hoje é uma data muito pertinente. Hoje, 25 de dezembro, é um dia que a igreja lembra o massacre dos Santos Inocentes, que é quando Herodes mandou matar todas as crianças de Belém com menos de 2 anos. Herodes estava lá esperando que os reis magos trouxessem a localização de Jesus para ele eliminar aquele que poderia ser seu concorrente político. Ele estava pensando na sua situação política, né? Imagina um rei, vem por aí, um rei dos judeus, então vou eliminar logo ele, bebezinho, que é para não correr o risco. Quando ele descobriu que os reis magos tinham o enganado, ele então chama os seus soldados e manda matar todas as crianças com menos de 2 anos, todas as crianças de Belém. E isso tem muito a ver com a fala desta moça. Por quê? Bem, essa moça, ela tem alcançado muita gente no Brasil, embora ela não seja brasileira. E por que eu não vou dizer o nome dela aqui? Eu não vou dizer o nome dela aqui porque meu objetivo não é fazer uma análise do trabalho dela. Ela tem feito um trabalho, ponto. Se você gosta, se você não gosta, você acha de qualidade, você não acha de qualidade, você que tem que decidir, né? Para isso você tem que estar preparado para poder compreender as coisas, né? Essa frase, por exemplo, que ela disse, eu penso que ela não tenha consciência do que ela disse. Porque imagina você, eu afirmo, tal coisa é desumana. Nunca disse que deveria ser ilegal. Na minha cabeça, na minha percepção, se uma coisa é desumana, é da natureza desta coisa ser ilegal. Porque ela vai contra a vida humana, não pode ser legal aquilo que vai contra a vida de um ser humano. E assim, mais absurdo ainda, um ser humano inocente, o ser humano mais inocente, mais indefeso e que mais precisa da proteção. Que é um ser humano dentro da barriga da mãe, um ser humano completamente vulnerável, o mais vulnerável de todos. É aquele que está ali dentro da barriga da mãe, que precisa de total proteção. Então, eu acredito que ela não tenha pensado sobre isso. Você sabia que neste ano, segundo a OMS, cerca de 60 milhões de pessoas morreram? E aí eles listam as causas de morte, que vai desde doenças cardíacas, que está em primeiro lugar, daí vem AVC, câncer, doenças respiratórias, acidentes, etc. 60 milhões de pessoas, é muita gente, né? Mas e se eu te disser que eles levam em consideração apenas pessoas nascidas? As pessoas que estão vivas e têm suas vidas ceifadas na barriga da mãe, elas não são levadas em conta. Quando você pega esses mesmos números que vêm de estimativas da OMS, que são separados, você vê que, se você juntar tudo, né? Causa de morte no mundo, causa de morte em 2025, as maiores causas de morte. Se você junta todos esses dados, incluindo esses bebês, você mais que dobra o número. Mais que dobra, tá? Então você tem 60 milhões de pessoas que morreram por diversos tipos,
né, situações. E você tem 73 milhões de pessoas que tiveram suas vidas ceifadas ainda na barriga de suas mães. Levando em consideração apenas aquela primeira contagem da OMS, que não inclui as crianças que estão na barriga da mãe, a maior causa de morte são doenças cardíacas, 9 milhões de pessoas. Você tem lá 9 milhões de pessoas contra 73 milhões de bebês que foram eliminados. Claro que a gente leva em consideração que esses números em relação ao aborto, eles são números muito manipulados. Por quê? Porque aqueles que militam pela causa do aborto, geralmente, quando eles querem defender que um país legalize essa prática hedionda, eles colocam o número lá em cima. Para que eles colocam o número lá em cima, Andréia? Por quê? Eles legalizam, por exemplo, 1 milhão. Eles dizem que tem 1 milhão. Aí quando eles legalizam, cai para 500 mil, ou sei lá, 100 mil. Aí eles falam, tá vendo? Reduziu. A legalização reduziu. A legalização não reduz. O que acontece? Eles geralmente colocam um número lá em cima, que é para dizer que reduziu, enquanto na verdade eles estão ocultando que esse número está subindo. Por quê? Porque se você acredita que é 1 milhão e esse número, na verdade, é 500 mil, na realidade, quando esse número for para 520, 600 mil, você ainda assim vai achar baixo. Você não vai perceber esse número aumentando porque você tem a crença de que era 1 milhão. Só que não era, entendeu? É a desculpa que eles usam para poder legalizar. Olha, todo país, quando você legaliza, reduz. Não reduz. Na verdade, eles inflam números para isso. Então, assim, é lógico que são números delicados de se tratar, mas o que a gente vê é que cada vez mais as pessoas estão aderindo a esta prática hedionda, né? Alguns exemplos são países como Islândia, Suécia, Espanha, Reino Unido, que têm taxas quase zeradas de crianças com síndrome de Down. Profilaxia eugênica da humanidade, olha... Criança tem algum problema, tem um problema cardíaco. Criança tem, sei lá, alguma anomalia que incomoda os perfeitos. Né? Tem síndrome de Down, não vamos eliminar. Né? Quantos relatos de mães a gente não tem, principalmente em países europeus, que as mães chegam, às vezes, para fazer o pré-natal, às vezes porque tem uma idade um pouco acima, o médico já olha e fala, você quer tirar? Já está com a caneta na mão, pronto para eliminar o bebê. Né? Então, isso faz parte dessa mentalidade eugênica, egoísta e que não percebe que a normalização da banalização da vida que começa neste ser tão inocente atinge toda a sociedade. Porque a partir do momento que você tem critérios para dizer que uma pessoa pode ou não viver, isso vale para todo mundo. Só vai depender do contexto e do interesse de quem tiver com uma caneta na mão. E caneta na mão a gente sabe o quanto é perigoso, né? O Brasil sabe o quanto isso é perigoso. Se você tem interesse em saber um pouco mais sobre esse tema e não sabe por onde começar, eu indico o livro do Jorge Maza, que é um advogado pró-vida. E o nome do livro é O que você precisa saber sobre aborto. É um livro espetacular, é um livro fininho, pequenininho, mas que nos abre os olhos sobre esta indústria que está por trás dessa discussão. Né? A desculpa é porque a mulher foi violentada. Peraí, vamos discutir então a pena de morte para o estuprador? Não pode. Não pode, porque eu não sou a favor que tire a vida de uma pessoa. Mas peraí, você está defendendo que tire a vida de um bebê, né? Mas é porque ele não tem autonomia. Peraí, mas e as pessoas que estão em coma, por exemplo? E as pessoas que ficaram em estado vegetativo? Ou que têm consciência, mas que não podem se mexer, não têm autonomia para andar, para fazer suas coisas, elas devem ser eliminadas? Ou outro dia, um argumento que eu ouvi de um jovem, mas é porque tem tanta criança sofrendo no mundo. Falei, e você acha que você tem o direito de tirar a vida dessa criança, tirar a oportunidade dessa criança de crescer, de superar, de se tornar talvez um grande cientista?
de conquistar talvez muitas coisas materiais ou espirituais ou intelectuais, de ajudar a humanidade. Você acha que você tem o direito de tirar a vida, a oportunidade dessa pessoa porque você não gostaria de vê-la sofrendo? Vamos então acabar com todas as pessoas que sofrem no mundo. Então, assim, tem muita discussão envolvida dentro desse assunto. E quando eu vi a frase desta moça, me chocou bastante. Eu já havia visto ela falando em outras situações sobre que ela defende o aborto em alguns casos. Eu confesso que eu já tive essa mentalidade. Eu era contra, absolutamente contra, era uma coisa que sempre me chocou, embora eu não tivesse percepção da profundidade que esse assunto envolve, eu sempre fui contra, mas eu tinha aquela mentalidade assim, mas e no caso do estupro? E no caso não sei de quê. Então, assim, eu tinha essa mentalidade. Por quê? Porque isso foi plantado na minha cabeça, como foi plantado na cabeça de muita gente, no inconsciente de muita gente. Você aprendeu a pensar assim, né? E você precisa entender por que você aprendeu a pensar assim. E por que isso não está certo. E para isso você precisa se aprofundar, para isso você precisa estudar. Para quê? Para quando você ouvir esse tipo de absurdo, você não absorver. Porque se você ouve pessoas, é o cuidado e a preocupação que eu tenho em relação a influenciadores, sejam eles do que for. Sejam eles do que for. Eu sou católica, eu sigo vários influenciadores. Eu ouço com filtro. Todo mundo eu ouço com filtro. Todo mundo eu ouço com filtro. As pessoas que você admira, por mais incríveis que elas sejam, elas estão sujeitas a falhas. Então a gente tem que ter mais racionalidade ao ouvir as pessoas. Às vezes uma pessoa que diz 1, 2, 3 coisas que eu gosto, não quer dizer que todas as coisas que ela diz, eu tenho que gostar. Eu acredito que essa moça não pensou na frase que ela disse. Penso eu, levando em consideração outras vezes que eu já a vi dizer que o aborto cabe em alguns casos, e ela dizer agora que é desumano, mas ela nunca disse que deveria ser ilegal, penso eu que ela ainda não tem consciência daquilo que ela fala. Ela fala sobre uma coisa que realmente ela não acredita. Como já a vi falar de outros temas muito interessantes, trazer alguns dados muito interessantes, mas dentro daquele mesmo contexto ela vacilar com umas coisas assim que você vê que é falta de conhecimento. Então, assim, muito cuidado a quem você entrega a sua consciência. Muito cuidado. Seja o seu psicólogo, seja o seu influenciador, sei lá, o seu pastor, o padre da sua igreja. Tenha muito cuidado. Eu quero trazer também um trecho do discurso da Madre Teresa de Calcutá, em 1979, quando ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz, falando sobre a questão do aborto. If a mother can murder her own child in her own womb, what is left for you and for me to kill each other? Even in the scripture, it is written, even if mother could forget her child, I will not forget you. I have curved you in the palm of my hand. Even if mother could forget. But today, millions of unborn children are being killed. And we say nothing. In the newspapers, you read numbers of this one, of that one being killed, this being this one. But nobody speaks of the millions of little ones who have been conceived with the same life as you and I, with the life of God. And we say nothing. We allow it. To me, the nations who have legalized abortion, they are the poorest nation. They are afraid of little one. They are afraid of the unborn child. And the child must die because they don't want to feed one more child. To educate one more child, the child must die. Qualquer país que aceite o aborto não está ensinando o seu povo a amar, mas a usar de qualquer violência para conseguir o que quer. É dura, né?
É duro esse discurso da Madre Teresa de Calcutá, é forte e é extremamente atual, relevante, e a gente precisa pensar sobre isso. Se nós estamos preocupados com o político que vai ser eleito amanhã, com a economia, com a infraestrutura, com a indústria farmacêutica, com uma série de coisas que a gente realmente precisa se preocupar. Tudo isso a gente precisa se preocupar. Mas a gente não está preocupado com as crianças. Bem, nós não estamos preocupados com nada. Nós estamos preocupados simplesmente com nós mesmos no momento atual. Nós não estamos preocupados com as próximas gerações. Que mundo nós gostaríamos de ver amanhã? Um mundo de, de crianças traumatizadas, de crianças que se tornam adultos fragilizados, traumatizados, problemáticos, porque é isso que a gente está formando hoje. As crianças sendo abusadas de todas as formas por adultos doentes, adultos cretinos, de péssimo caráter, pessoas terríveis. Enquanto eu estou falando para você, eu estou lembrando de algumas coisas aqui. Se você não tem consciência do que está acontecendo no mundo hoje em relação às crianças, eu sugiro que você acompanhe o trabalho da Camila Ábido, que tem um site onde ela faz várias denúncias, né, de casos de crianças abusadas, crianças que tiveram suas vidas ceifadas, crianças que são alienadas por pais, por mães, pessoas com um péssimo caráter, em resumo. É isso. Essa é a mensagem que eu queria deixar para você hoje, nesse dia 28 de dezembro, que lembra o massacre dos Santos Inocentes. Que nós possamos rezar por essas crianças e fazer alguma iniciativa também, né? Talvez você tenha uma amiga que esteja grávida. Eu já passei por isso, né? De ter uma colega de trabalho que tinha um relacionamento instável e nessa época eu nem militava para a vida, né? E eu conversei com ela, e conversei muito com ela. Eu me senti tanto constrangida, porque nós não tínhamos intimidade. Lógico que eu fiquei com medo dela me dar uma patada, mas eu falei bastante com ela. Eu não sei se o que eu disse para ela teve interferência. O fato é que ver hoje o filho dela adolescente, a paixão que ela tem por esse filho, é muito gostoso, é muito bom saber que ela preservou aquela vida e que aquela vida faz tanta diferença na vida dela. E talvez você conheça alguma casa pró-vida que você possa ajudar. Enfim, nós precisamos proteger as crianças. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto e, sim, defender a vida. É isso, um beijo. Uma boa passagem de ano. Ano que vem tem mais. Se Deus quiser, vai ter muito mais por aí. E, mais uma vez, quero pedir, se você puder me apoiar, o link da minha vaquinha tá lá no meu Instagram. Vou deixar aí embaixo também. Se você quiser, puder ajudar. E se você quiser ajudar por meio do Pix também, fique à vontade. Vou deixar aí do Apoia-se. Beijo e até a próxima.